Hoje, né, circuito de filmes, toda quarta-feira tem aprendizados para que a gente possa se tornar cada vez melhor como ser humano, nas nossas relações, e que o filme sirva de inspiração tanto no contexto, na estrutura do filme, como a vida, a identificação, atitudes, às vezes uma mensagem que a gente pode levar do filme e trazer para a nossa vida. Qual é o objetivo? Pegar o aprendizado desses filmes e colocar em prática. Criar ações práticas para que você possa, de fato, ter uma transformação a partir dessas atitudes. Aprendizado e prática. Aprendizado e prática. E o filme dessa noite é A Grande Virada. É um filme que eu gostei muito no sentido do contexto que a gente, ou que muitas pessoas vivenciaram nessa pandemia, que é a questão da perda do trabalho, ou então perda de uma estrutura, seja comércio, empreendimentos, a parte física de qualquer negócio. Houve uma mudança, para muitos de forma inesperada. Para algumas pessoas era o melhor momento, era o auge dos seus negócios. Para outros foi mais um motivo para realmente rever algumas situações do trabalho, do negócio, da vida profissional. Então, assim, é um filme, A Grande Virada é um filme de 2010, conta a história de Bob Walker. Na verdade, existe nesse filme 3 amigos em posições diferentes. Tem um Phil, que já é um pouco mais velho desses 3 amigos. Tem um Gene, que é quase um sócio da XTX, né, na verdade GTX, que é a empresa onde todos trabalham, esses 3 amigos. E o dono ou o fundador é uma pessoa, a empresa ela está bem estruturada, só que ela pensa mais nos lucros do que, Luiz, seja bem-vinda, do que na questão da ética, e estar preocupado com as famílias dos funcionários que estão trabalhando nessa empresa. Então o Bob Walker, ele não tinha o que reclamar da vida. Ele tinha uma bela família, tinha um bom emprego, né, tinha um Porsche, né, com um carro na garagem, e ele só não esperava o que ia acontecer. Nos Estados Unidos houve uma grande crise econômica, e com isso houveram cortes em massa. 5.000 pessoas, Mila, seja bem-vinda. 5.000 pessoas, 2.000 pessoas de corte, e dentro da negociação do Bob Walker e o Gene, que era um sócio dessa empresa, dessa grande empresa, na conversa, nas negociações, talvez há 12 anos atrás, ele garantiu, né, a segurança do Bob Walker. E assim, é bem interessante, o Gene, ele tem uma preocupação muito grande com a ética. E o dono, ele não agiu com ética. Ele fez cortes realmente em grande escala. Por isso que o paralelo desse filme com a situação da pandemia, que muitos passaram, eu gostei muito da relação. Como né, uma pessoa que tem um status, vamos pegar o Bob Walker, ele tinha um status
de financeiro alto. A casa quase $1 milhão de dólares valia. Então assim, dentro dessa, você tem uma estrutura de vida. Gabi Santana, seja bem-vindo. Você tem uma estrutura financeira segura, e de um dia para o outro você recebe a notícia que você foi demitido ou foi demitida. Então imagine como é uma notícia dessa, tanto para você ou para as pessoas da sua família próxima. Qual foi a preocupação de Bob Walker? De Bob? Foi a questão do que os outros iriam falar, né? A questão da rede social, questão de clubes, de golfe que ele jogava, a questão da condição em casa, a hipoteca de casa. Então essas preocupações, o filme ele mostra muito todas as nuances de uma pessoa que está passando por isso, por uma demissão. O quanto isso pode afetar não só a ele, como toda a estrutura familiar. Seja a questão da família, vida social, a questão da autoestima dessa pessoa acaba sendo abalada, a questão também emocional para você lidar. O grande ponto do Bob foi a não aceitação, porque ele estava assim, sempre com o discurso que logo ele ia encontrar um outro emprego, outro trabalho. Só que isso demorou, porque depois que ele foi demitido, ele tinha mais 3 meses para recebendo, né, o seguro-desemprego. E nesse período ele foi para um RH. E até nesse momento que ele foi para o RH para poder ver se conseguia outros trabalhos, a posição dele era elevada, vamos dizer assim, de uma pessoa que ainda não estava percebendo, Rodrigo, seja bem-vindo, ainda não estava percebendo o que estava acontecendo com ele. Ele já estava começando a perder o status, só que ele estava andando como se nada tivesse acontecido. Então, se ele estava andando dessa forma, as despesas elas não paravam. Eu achei interessante nesse filme, Rodrigo, eu achei interessante nesse filme que a esposa do Bob, ela foi mais sensata do que ele, porque ela já começou a criar soluções, criar alternativa, cortar algumas coisas para que eles não passassem dificuldade. E na posição do Bob, ele queria manter aquilo, né, por causa da vizinhança, por causa, enfim, porque ele precisava mostrar ou parecer bem sucedido para poder talvez conseguir outro cargo no mesmo nível. Talvez na mente dele ele começou a pensar ou ele seguiu esse pensamento. Só que vamos dizer assim, vamos pensar, esse filme é um filme motivacional que mostra o que de fato acontece em uma situação como essa, o desafio e as possibilidades, as soluções que a pessoa ou qualquer pessoa pode ter para enfrentar uma situação como essa. Marta, seja bem-vinda. Então, é um filme motivacional, é uma injeção de ânimo. Então, assim, no momento que você está frustrado, numa situação como essa, perda de um trabalho, perca de alguma estrutura de negócio, de renda que você tenha, esse filme ele retrata justamente um momento de crise. Que de fato, quais são as preocupações que podem surgir nesse momento. Então, assim, apesar, né, no momento que o Bob é demitido, as pessoas que estão ao redor no escritório dele, eles estão mais preocupados
se eles também perderam o trabalho deles. Eu senti na hora dessa demissão de Bob que as pessoas estavam mais preocupadas se elas também, e não perguntou se, depois de saber que tá sendo demitido, que foi demitido, se ele estava bem, né, como é que ele estava. Ficou parecendo, né, deu essa impressão que ele esperava mais das pessoas, né, se preocupar mais com ele. É bem interessante esse momento do filme que mostra isso, né? Porque Roberval, seja bem-vindo. E só recapitulando, essa perda de um emprego é uma coisa que mexe em vários pilares de uma vida de uma pessoa. No processo de coach, né, eu faço esse processo de coach. Né, para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo, sou analista de perfil comportamental e também coach integral sistêmico. Então, no coach integral sistêmico, existem vários pilares aonde a gente dá atenção para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia e a gente possa se relacionar melhor dentro desses pilares, né? A questão de parente, Márcia, seja bem-vindo. A questão de parente, espiritual, vida conjugal, social, filhos, né, financeiro, profissional, né, dentre outros pilares. Então, uma perda de um trabalho, uma perda de um emprego, mexe muito com essas estruturas. E nesse filme você consegue visualizar o quanto pode mexer. Mexe no casamento, mexe na questão das finanças, né? Então, dentro desse filme, é importante a gente reparar, por exemplo, eu falei que nesse filme esse filme é visto em 3 perspectivas. São 3 amigos. Tem o Bob, tem o Phil e tem o Gene. O Gene, ele é quase um sócio da GTX, que é a empresa que todos eles trabalhavam. O Phil, ele já tem a questão, já é um pouco mais velho, e dentro disso, no momento que ele é demitido também, a gente consegue perceber que na vida de Phil não há um apoio da família. Ou a família quer manter aquele status. Já quando o Bob ele é demitido, quem quer manter o status é o próprio Bob. A família é muito compreensiva nesse momento. A esposa, como eu falei, ela é mais sensata do que o próprio Bob, porque ela já pensa em soluções na possível venda da casa, na questão de cortes de alguns custos do clube de golfe, ela vai mediando. E até o próprio filho, ele fica preocupado com o pai, que é a questão se ele está bem, e ele tem ele ganha um videogame, que dentro desse processo de demissão, ele tem, ainda está sendo pago ainda. E esse filho, ele faz a devolução desse videogame. Olha, eu acredito que ele estava na fase da adolescência ali. Então imagine a cabeça de um adolescente pensando em relação ao pai. Então, só que isso é a vida de Bob e a família. A vida de Phil e a família já foi um pouco diferente. Tanto é que a questão de Phil, depois que ele foi demitido, ele não podia voltar antes do horário do trabalho, né, do fim do trabalho, porque a vizinhança ia perceber que ele foi demitido. Então, e aí esse Phil, o que ele fazia nesse período? Ele começava a beber. Então, não existia um apoio. Então, é bem interessante a gente perceber essas nuances desse filme, tá? Então, quando se há uma perda desse nível, o que vai se pensar? Em corte de gastos em casa.
né, dentro desse mês, né, do mês, você vai pensar em cortes. O Bob ele não queria perder os bens, ele não queria perder os privilégios. Como eu falei, a esposa de Bob era muito mais sensata. Ela pensava em possibilidades, em soluções. Então, como é importante a gente ter uma pessoa que nos apoie num momento como esse. Já é um momento desafiador, uma perda de um emprego. Então, se você tem uma esposa, se você tem um marido que te apoie, você consegue passar por aquilo muito melhor. Então, assim, o Bob ele não estava pensando em um futuro, ele estava simplesmente sustentando aquele privilégio. Uma hora aquilo ia, a corda ia partir. E é bem interessante, uma coisa que faltou de imediato no Bob, ele comunicar para todo mundo da família, para os filhos, né? Ele não comentou de pronto para os filhos ou para o filho que ele tinha perdido o emprego. O Bob também ele não queria que os vizinhos soubessem, a família da esposa soubesse, porque na cabeça dele ele ia conseguir logo o novo emprego. Então, assim, só que o filho acabou sabendo depois, a família também da esposa dele também soube, e houve uma oportunidade que surgiu a partir daí. O irmão da esposa de Bob, ele trabalhava com a questão de reforma de casa, construção de casa, e ofereceu essa oportunidade de trabalho para ele, porque as contas já estavam chegando cada vez mais, só que ele ainda na posição, ele não se via, Gabi, seja bem-vinda, ele não se via fazendo trabalho braçal, manual. Ele achava que era muito pesado, porque ele na posição Bob, ele era mais de escritório, de comandar, a parte mais de estratégia. Rina, seja bem-vinda. Então existia essa diferença de trabalho, só que ele estava em uma posição onde ele precisava baixar um pouco o orgulho, né? Talvez se tornar um pouco mais humilde. Houve uma situação que eles precisaram vender a casa e precisavam voltar, né? No caso, a alternativa que a esposa deu para eles é voltar para a casa do pai de Bob, onde tinha 2 quartos, para ele, para o casal e para os filhos. Então, assim, o Bob ele relutou muito, ele queria a morte do que voltar para a casa dos pais. Então, assim, como eu falei, a esposa era muito mais sensata do que ele. Pensava sempre em alternativa. Ela falava assim, é só por um período. Vieira, seja bem-vindo. Então, assim, na nossa vida, a gente precisa também pensar em soluções que podem ser momentâneas. A questão, às vezes, por causa do orgulho, às vezes por causa de manter um status, para mostrar, talvez, ou para você ou para as outras pessoas, as consequências podem ser muito, muito graves. Se você recuar, vamos dizer assim, né, dar 2 passos para trás, para depois dar 5 passos na frente, talvez seja uma boa solução naquele momento, numa situação como essa. Na cabeça do Bob, ele achava que se ele voltasse o regredir, talvez ele não pudesse ou não conseguisse mais ter uma oportunidade a nível que ele queria, ser um vice-presidente, talvez uma diretoria, era isso que ele queria. Então é importante nesse sentido. O que é que eu aprendo também com esse filme? Saber valorizar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que ali você pode contar.
Essa esposa do Bob, ela foi crucial nessa dinâmica aí. Tanto no status maior e tanto no status em nível financeiro menor, ela estava ali apoiando. E o Bob parecia que ele não estava enxergando isso. Ele estava vendo mais o que ele estava perdendo do que ele já tinha, que era a família. E era uma bela família e compreensiva. Então, inicialmente o Bob ele não aceitou a situação. Então, qual o outro aprendizado que a gente pode tirar disso, com uma situação adversa? A gente precisa inicialmente aceitar. Quando eu digo aceitar, não é se acomodar. Aceitar bom, a situação é essa, ok. O que a gente pode fazer para poder criar soluções, criar alternativas para poder sair dessa situação? Se eu passo a negar, se eu fico negando, eu não chego nesse ponto de reconhecer. E aí, se eu não reconheço, eu também não vou reconhecer as saídas. Então, um dos pontos que eu aprendo nesse filme é isso. Eu preciso aceitar a situação que eu estou, não é se acomodar, mas no sentido de aceitar para ter clareza do que está acontecendo, reconhecer, para pensar na solução. Então, assim, quando ele começou, o Bob, a aceitar a situação, ele começou a passar o seguro desemprego para a esposa, ele vendeu o carro Porsche que ele tinha, ele começou a passar tudo para a esposa, onde a esposa começou a organizar algumas coisas de casa, enfim. E aí as coisas começaram a melhorar. Ele aceitou, né, ele conseguiu vencer o orgulho e aceitou trabalhar com o irmão da esposa. Assim, foi até um gesto muito nobre desse irmão, porque o intuito que ele tinha era ajudar. Apesar que inicialmente não tinha essa conotação para o Bob. E o interessante também é a gente frisar que o Bob ele não tinha o tempo para os filhos. Nesse processo de perda de emprego, ele passou a brincar mais com o filho, talvez conversar mais com a esposa, começar a reparar algumas pequenas coisas que talvez quando ele tinha muito dinheiro, ele não usufruía, ele não aproveitava. Então, outro aprendizado desse filme é você aproveitar, né, valorizar as pequenas coisas, as pessoas que você ama, que você gosta, esteja presente, interaja, tenha tempo de qualidade com essas pessoas. Essa palavra, né, tempo de qualidade. Eu posso, quando eu não tenho tempo de qualidade, eu posso até estar no mesmo espaço com as pessoas ou com a pessoa, mas cada um no seu mundo. Por exemplo, eu posso estar na sala com a família, mas cada um no celular, ou então assistindo a televisão, sem interagir, sem ter essa qualidade, saber como é que cada um está. Então pode acontecer isso. Então quando cada um está no espaço e não aproveita, cada um está no seu mundo, quer dizer que não existe tempo de qualidade. Então, esse filme, eu aprendo que o Bob ele começa a aprender esses detalhes, a valorizar essas pessoas. Aline, seja bem-vindo. Então, assim, existe esse processo, né, do Bob. Ele não queria voltar de jeito nenhum para a casa dos pais, mas dentro disso ele acaba voltando. Dentro desse processo ele consegue receber outras propostas, mas acaba não dando certo. Existe a demissão, como eu falei, do Phil, que era um amigo que era da mesma empresa, que era GTX, que é o nome da empresa. Não existia muita ética do dono, ele queria mais lucros do que a questão de se preocupar com os funcionários, com a vida, com a família desses funcionários. É bem interessante
perceber, enfatizar aqui a diferença, como quando o Phil ele foi demitido, a família encarou de forma diferente, e o Bob ele teve todo o apoio. E com essa não atenção e não apoio dessa família do Phil, acabou acontecendo uma tragédia com esse Phil. Eu não vou falar, né, para que você possa assistir o filme, mas foi algo muito ruim. Ele não conseguiu lidar bem com isso. Ele já estava acima da idade, se eu não me engano, acima de 60 anos, então ele foi procurar outros trabalhos. Algumas pessoas perguntavam da idade dele, então na cabeça dele ele não via mais solução para a situação dele. Ele só via a questão de realmente fazer o que ele fez. Então, assim, o que eu aprendo também desse filme? Que é importante você ter pessoas que estão com você tanto no momento de alegria e tanto no momento de tristeza, né? Essa esposa do Bob, ele teve isso. O Bob aprendeu algo muito interessante. O que a gente pode ter em um momento como esse? O que a gente tem? Pode ter, e é importante ter: fé, coragem e entusiasmo. Fé, coragem e entusiasmo. Ele, em um determinado momento do filme, ele aprende esses 3 pontos. Ele até brinca com isso no momento que as coisas começam a dar certo. E aí o interessante é que ele tem uma outra oportunidade de recomeçar a vida dele, e trazendo esse lema: fé, coragem e entusiasmo. Então eu pergunto para vocês, em desafios da vida de vocês, se o ter fé, o ter coragem e entusiasmo pode ser muito interessante, pode ser muito importante. Você não perder a esperança que as coisas vão dar certo, mesmo que a situação esteja muito crítica. Se você não perde a fé, se você não perde a coragem e o entusiasmo, você consegue ultrapassar, você consegue passar aquele desafio. É fácil? Não é. Mas se você não toma esse caminho, as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Então lembre disso: fé, coragem e entusiasmo em momentos desafiadores na vida de vocês. É o que eu aprendo nesse filme. E é preciso, né? O que eu aprendo também com esse filme? É preciso você recomeçar metas na sua vida no momento desafiador. No momento de talvez uma grande perda, é nesses momentos que você precisa de fato, André, seja bem-vindo, que você precisa realmente recomeçar. Então você renovar metas e objetivos que você tenha, sonhos que você tenha, né? Criar outras também é importante num momento como esse. Então, em alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar recomeçar. Quando a gente acha que está fechando um ciclo, né, uma perda de um trabalho, a gente acha que é o fim. Mas pode ser um começo, um novo começo para uma outra história. Possa ser, existiram pessoas que a partir de uma perda de um trabalho, de um emprego, criaram novas empresas e hoje são bem-sucedidos, por exemplo. A partir de uma perda de um trabalho, conseguiram ter um novo significado na vida delas. Talvez, no caso do Bob, ele conseguiu enxergar, né, valorizar a família, ter mais tempo de qualidade com a família, e depois ter uma nova oportunidade no segmento que ele trabalhava. Então ele teve a oportunidade e refletiu e teve uma nova visão da vida. Então, com certeza, nesse novo direcionamento, ele ia enxergar, ia se comportar de forma diferente.
Só que a partir de algo que é muito ruim, pode ser muito ruim, eu posso transformar isso em algo muito bom. Algo muito de um aprendizado imenso na minha vida. O que vai determinar isso é a minha forma, é a sua forma de encarar aquilo. Porque eu sempre digo que é o princípio 90-10. 10% é o que acontece com você. E 90% é o que você faz com o que acontece com você. A forma como você encara, como você enfrenta aquilo, é 90%. Então, se você se prende aos 10%, 10% é menor que 90%. Então, é muito melhor você se concentrar no 90%. Porque faz mais transformação, acontece muito mais coisa. Faz a maior diferença se concentrar no 90%. Então, assim, o que eu aprendo também com esse filme? Além de recomeçar, acreditar no seu potencial. No momento como esse de perda de emprego, a primeira coisa que você começa a questionar é o seu potencial. Então, acredite no seu potencial. Acredite nas suas... Silva, seja bem-vinda. Acredite nas suas habilidades como pessoa, como profissional. Esteja aberto a aprender, aceite novos desafios na sua vida. Foi o que o Bob fez, o quanto fez bem para ele. Aprender para que enfrentar os novos desafios e aprenda também a criar novas habilidades também. E ter a esperança realmente de uma situação melhor, um mundo melhor, uma oportunidade melhor. Essa esperança a gente nunca pode perder. O pessoal fala que a esperança é a última que morre. Então, a esperança é preciso a gente sempre cultivar em momentos, desafiadores, sempre na nossa vida. E uma outra coisa que eu aprendo também com esse filme é a questão, o quanto ele ensina sobre o ego e orgulho, e o status. Como é necessário, em situações desafiadoras, a gente não querer ficar numa posição de mostrar para os outros, manter um status só para mostrar para os outros. Isso pode custar muito caro. Então é importante que você possa ter humildade, possa ter a questão de trabalhar essa questão do ego, e você possa realmente conseguir perceber essas relações de outra forma e ver que todos nós somos iguais no sentido de em questão de ética, em questão de ser humano. Não existe um melhor do que o outro. Existe habilidades diferenciadas para cada um. Cada um é único na sua caminhada. Mas somos, em termos de seres humanos, somos todos iguais. Então, saber disso, a gente não vai querer estar de forma egóica, sendo melhor que o outro, tá nessa posição. Então, assim, eu aprendo isso, Então, são dificuldades, são desafios que a gente pode enfrentar e saber ter a humildade, a sabedoria de enfrentar tudo isso, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, saber que tem pessoas que podem incentivar, apoiar nesse momento, e que todo momento de crise é uma oportunidade para que eu possa ser melhor do que eu sou. A crise é como se fosse um acerto de contas para saber se você de fato, como é que está você. Se a forma como eu encaro um momento de crise pode ser um divisor de água na minha vida e na sua vida. É isso que eu aprendo nesse filme. Para mim valeu muito, eu indico esse filme, A Grande Virada. Se você não assistiu, assista, que tá bem atual. Muita gente perdeu trabalho, emprego, tá realmente dando uma grande virada na vida de cada um,
existe a internet, existe a questão de oportunidade de marketing digital, tem muita gente que migrou para isso e está se dando muito bem, são novas oportunidades, novos aprendizados, então tudo é a forma como a gente vai encarar tudo isso na nossa vida, enfim. E eu quero aproveitar esse momento, né, falar que toda quarta-feira a gente está aqui fazendo um circuito de filme, cada semana tem um filme e a gente troca aprendizados. Dia de quinta-feira tem assuntos voltados à psicologia, saúde emocional, coaching integral sistêmico, tudo para elevar essa inteligência emocional. E dia de segunda-feira tem encontro de empreendedores, foi criado esse momento baseado numa mentoria 360 graus, voltado para o digital, financeiro, emocional e para o empreendedorismo, para as pessoas que estão iniciando no marketing digital. Então eu dou todo esse suporte para auxiliar as pessoas. Tem gente que não sabe, né, nada e ficam perdidas, não sabe por onde começar. Então é um bom caminho, né, essa mentoria 360 graus. Toda segunda-feira tem um tema específico em direção à questão do marketing digital, então participe também. Existe o link do canal do YouTube aqui no Instagram, o Whindeson Moraes Coach. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, tem muito conteúdo. Então, gratidão para cada um de vocês que estão na live. Compartilhe essa live. Para mim, o intuito, a minha inspiração é ajudar o maior número de pessoas, é crescer e contribuir, né? Tudo isso foi criado, o canal do Instagram e o canal do YouTube foi o que? Crescimento e contribuir para as pessoas. E que essa inspiração também inspire vocês a fazerem isso no meio de vocês, com a família, amigos, que a gente possa tocar, né, nesse outro de uma forma que leve essa transformação, que leve esse conhecimento. Conhecimento aplicado gera transformação. É esse o objetivo desse canal. Gratidão, boa semana para vocês, que essa semana seja uma semana abençoada, que tudo realmente dê certo na vida de vocês, que vocês possam sempre olhar o bem que você pode fazer para o próximo, que com certeza isso volta de algum jeito para você, tá? Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau.